Olá pessoal, este é o terceiro exemplo aí de instalações de bombeamento e no enunciado do exercício diz que nós temos à disposição uma bomba KSB Meganorm 32125 com diâmetro externo do rotor de 139 milímetros. Aí no exemplo diz que a bomba opera a rotação de 1750 RPM numa instalação de aço galvanizado com diâmetro nominal de 2 polegadas, classe Standard, com 10 anos de uso. E no exercício é pedida a vazão de água quando a bomba é submetida a um desnível geométrico de 8 metros e um comprimento total aí da instalação de 15 metros. Além disso, no exercício ainda diz que os acessórios da instalação são uma válvula de pé com crivo, um registro de gaveta, uma válvula de retenção pesada e 4 curvas de raio longo de 90 graus. E o último dado do exercício é que a tubulação de aspiração ela possui um comprimento total de 6 metros. Então, logo, para nós resolvermos o exercício, nós temos aí como dados, o desnível geométrico H0, que vai ser de 8 metros, e o comprimento total da tubulação de 15 metros, além da bomba, e do rotor ali que foi informado no exercício, e também do diâmetro aí da instalação, que é de 2 polegadas. A partir desse ponto, nós podemos desenhar aqui uma instalação, fazer um rascunho básico da instalação, Então, nós vemos aqui que do ponto 1 ao ponto 2 nós temos a seção de sucção, aí nós temos a bomba, e do ponto 7 até o ponto 8 nós temos a linha de recalque, tudo bem? É interessante notar que, embora o exercício diga que a tubulação tem 10 anos de uso, nós não temos nenhuma outra informação aí a respeito do tipo de água que foi utilizado ao longo desses 10 anos de uso, o histórico da instalação. Por exemplo, nós podemos então utilizar o método de Hazen-Williams e utilizar um coeficiente aí para o tubo com muitos anos de uso. Se nós, por outro lado, aí, quiséssemos utilizar aí o método do coeficiente de atrito de Darcy, como ao longo dos anos sempre haverá alguma corrosão, ou ainda incrustação na tubulação, nós deveríamos incluir aí alguns fatores de segurança, como por exemplo, uma redução da área de tubulação aí, vamos supor, de 10%, no aumento aí, por exemplo, de 50% na rugosidade absoluta, ok? O correto nesse caso, seria pegar uma seção dessa tubulação e tentar, com medidas precisas ali no local da instalação, tentar avaliar qual que seria a real redução na tubulação, qual seria aí o real aumento na rugosidade devido a essa tubulação ter 10 anos de uso. Então vamos supor que essas medidas foram realizadas na tubulação e que realmente houve uma redução na área da tubulação de 10%. Então o novo diâmetro ele vai ter uma redução aí de 5%, já que a área reduziu 10%. Então, como o diâmetro interno do tubo de 2 polegadas padrão 40, a hora que a gente acessa a tabela de diâmetros nominais é de 52,5 milímetros, multiplicando isso daí por 0,95, já que teve uma redução de 5 milímetros no diâmetro, 5% no diâmetro, nós vamos ter aí um diâmetro efetivo, é o que nós vamos utilizar aí de aproximadamente 50 milímetros. Mas também, se vocês quiserem utilizar aí o método de Darcy para resolver o exercício, ao invés da fórmula lá de Hazen-Williams, a rugosidade do tubo novo, de aço galvanizado, ela é de 0,15 milímetros. Então, com esse aumento aí suposto, de 50%, nós teríamos uma rugosidade efetiva de 0,225 milímetros, ok? Bom, definido aí o diâmetro, e com os dados do exercício, nós podemos aplicar a equação da energia do ponto 1 ao ponto 8 da instalação, isso, claro, admitindo escoamento turbulento, em regime permanente, e incompressível. Nós vamos ter aí que a pressão 1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1, mais HB, vai ser igual aí a P8 sobre gama, mais V8 ao quadrado sobre 2G, mais Z8, mais HL, onde HL é composta aí das perdas menores e maiores para a instalação, ok? Notem que nessa equação as pressões dos reservatórios nós vamos considerar aí como sendo iguais, então elas se cancelam, P1 com P8. A tubulação, já foi dito que a tubulação é toda com diâmetro nominal de 2 polegadas, então
como o escoamento é incompressível e as vazões são iguais no regime permanente, então significa que essas velocidades ao quadrado sobre 2g se cancelam também. Por outro lado, né, Z8 menos Z2 é simplesmente o desnível geométrico da nossa instalação, que foi dado no exercício. Então, no fim das contas, nós vamos ter aí que a carga na bomba ela é igual ao desnível geométrico HL mais as perdas de carga HL. Ou ainda, né, vai ser igual a 8 mais HL metros. De modo a calcular aí essas perdas embutidas no termo HL, nós podemos utilizar os coeficientes de perda de carga menores, ou mais fácil ainda, né, somar os comprimentos equivalentes dos acessórios com o comprimento da tubulação. Para o cálculo dos comprimentos equivalentes, dispondo aí de uma tabela apropriada de comprimentos equivalentes, como aquela que eu mostrei nos slides, nós temos que para a válvula de pé com crivo, para o diâmetro nominal de 2 polegadas, nós vamos ter 14 metros aí de comprimento equivalente. Para o registro de graveta, nós vamos ter 0,4 metros de comprimento equivalente. Para a válvula de retenção pesada, 6,4 metros e 4 curvas, né, de raio longo, nós vamos ter aí 0,6 vezes 4. Então, nós vamos ter um total de 2,4 metros de comprimento equivalente. Assim, o comprimento total, né, que é a soma do comprimento equivalente mais o comprimento da instalação, vai ser de 14 mais 0,4 mais 6,4 mais 2,4 mais 15. Então, o comprimento total da nossa tubulação, incluindo os comprimentos equivalentes, é de 38,2 metros. Como nesse exercício é pedida a vazão, para calcular as perdas de carga sem depender do número de Reynolds, nós vamos aplicar a equação de Hazen-Williams. Notem que essa equação é válida apenas para velocidades médias do escoamento menores ou iguais a 3 metros por segundo e com diâmetro aí maiores aí do que 50 milímetros. Utilizando a fórmula de Hazen-Williams, a perda de carga vai ser dada aí, né, como HL, que é igual ao comprimento da tubulação, vezes o coeficiente J da fórmula de Hazen-Williams, que é dado aí por 10,675 sobre o diâmetro elevado a 4,8704, que multiplica a vazão sobre o coeficiente de Hazen-Williams C elevado a 1,85. Essa forma da versão, né, eu tirei do artigo do Simpson et al. De 1994. Substituindo essa fórmula para as perdas na equação da energia, nós temos que a carga na bomba vai ser igual a 8 mais 10,675 sobre D elevado a 4,8704, que multiplica Q, a vazão volumétrica, sobre C elevado a 1,85 vezes o comprimento total LT. Este coeficiente C da equação de Hazen-Williams, ele é tabelado para diferentes materiais e para tubos novos ou usados de aço galvanizado, que é o material que nós vamos utilizar aqui, ele vale cerca de 125. Só que, como a tubulação tem 10 anos de uso, o que nós vamos fazer, né, é colocar um coeficiente de segurança e vamos assumir aí que esse coeficiente C ele é igual a 100 nos nossos cálculos, ok? Para garantir aí que, devido ao fato de que na tubulação, depois de muitos anos, ela pode sempre conter aí algum tipo de erosão ou ainda algum tipo de incrustação, nós vamos baixar o valor de C de 125 para 100. Como exemplo do que pode acontecer, aí na figura é mostrado uma tubulação de aço galvanizado depois de 40 anos de uso. E nesse caso, pode-se ver, né, que boa parte do diâmetro útil dessa tubulação foi perdida. A partir dessa última forma aí da equação da energia, o termo HB nós podemos substituir por uma expressão, né, em função da curva da bomba que foi dado no exercício. Por exemplo, se nós representarmos a curva do catálogo, né, para a bomba de 139 mm por uma expressão quadrática, nós podemos escrever HB como sendo igual a A mais B vezes Q ao quadrado. E daí, dessa mesma da curva dada, nós temos que para vazão igual a zero, né, Q igual a zero, nós vamos ter aí que HB vai ser igual ao próprio A, né?
Então, o A, nesse caso, vai valer 10,14 metros. Por outro lado, dessa mesma curva, nós temos que, para a vazão de 19 metros cúbicos por hora, que é igual a 5,277 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, a carga na bomba vai ser de 7,5 metros, então significa que 7,5, que é o HB naquele ponto, é igual a 10,14 mais B, que multiplica 5,277 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. E dessa conta, né, nós conseguimos calcular a B como sendo igual a menos 94.776,73. Então, a equação da curva para o rotor de 139 milímetros, ela vai ser dada, né, para a gente, utilizando a vazão em metros cúbicos por segundo, como sendo igual a HB, que é igual a 10,14 metros, menos 94.776,73, que multiplica Q ao quadrado. Ou ainda, né, igualando esse HB à fórmula anterior da equação da energia, nós temos que isso é igual a 8 mais 10,675 sobre o diâmetro, né, que é 0,05 elevado a 4,8704, que multiplica 38,2 sobre 100 elevado a 1,85, que multiplica Q elevado a 1,85. Se nós rearranjarmos essa equação para vazão e dividindo tudo por menos 94.776,73, nós temos a fórmula final da equação, né, que vai ser toda em função da vazão Q, que é dada por Q ao quadrado mais 1,86Q elevado a 1,85, menos 2,26 vezes 10 a menos 5, que é igual a zero. Notem aí que essa é uma equação polinomial. Nós podemos resolver aí facilmente, né, utilizando a calculadora ou ainda um programa no computador. Nós vamos resolver aqui utilizando o Python, né? Então, por exemplo, no Python eu vou entrar aqui com a equação, né? Depois que eu importar um módulo aqui que eu preciso. E entrando com a equação, eu peço para resolver essa equação com um chute inicial de 0,01 e com isso, né, resolvendo a equação, nós conseguimos encontrar aí o valor para a vazão, né, como sendo de Q igual a 1,985 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou ainda, né, multiplicando por 3.600 segundos, nós temos que Q é igual a 7,14 metros cúbicos por hora. Notem que este valor calculado da vazão, ele é dado para uma tubulação aí de menor diâmetro, que foi o que nós assumimos anteriormente, e um valor menor de C para a equação de Hazen-Williams, devido ao fato de que a incrustação também pode ter aumentado ao longo desses anos. Se nós tivéssemos feito os cálculos para a tubulação nova, essa vazão seria maior, ok? Se nós utilizarmos agora essa vazão, nós podemos calcular aí o número de Reynolds, que vai dar um Reynolds de 50.500, e nesse caso nós confirmamos que o escoamento é turbulento, então nosso coeficiente lá de energia cinética vai ser igual a 1. A segunda parte do exercício, ela pede a máxima altura de sucção. Neste caso, nós podemos admitir aí que a água esteja a 30 graus Celsius, então a pressão de vapor d'água nessa temperatura é de 4,204 kPa, como nós já vimos aí no último exercício. Nós podemos também utilizar a fórmula para o NPSH que nós já havíamos deduzido, né? Que é dada aí por P1 menos PV sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais E1 menos E2 menos HL. Notem que o ponto 1 é o ponto na saída do reservatório, o ponto 2 é logo antes de entrar na bomba, e este cálculo aí é da energia total, né, antes de entrar na bomba, é o NPSH disponível. As perdas de carga HL nessa equação, nós vamos novamente utilizar a fórmula de Hazen-Williams para calcular, ok? E vamos comparar esse NPSH disponível com o NPSH requerido pela bomba. Como a bomba foi dada no exercício, nós vamos no catálogo e verificamos que o NPSH requerido para essa bomba, para vazão de 7,14 metros cúbicos por hora, é de 1,5 metros.
Na comparação entre os dois NPSH, que é o NPSH disponível e o requerido, nós vamos utilizar um coeficiente de segurança de 5%. Isso daí varia muito do tipo da água e da variação de temperatura no local que se está trabalhando, ok? Neste caso, nós vamos utilizar de 5%, então, no nosso NPSH disponível, nós vamos falar que é igual ao NPSH requerido vezes 1,05, que vai nos dar um total aí de 1,57 metros. Ademais, na equação do NPSH disponível, Z1 menos Z2 vai ser igual à nossa altura máxima de sucção, que é o que é pedido no exercício. A velocidade V1 nós podemos calcular a partir da vazão, que agora nós já determinamos, que vai ser dada aí por 4 vezes a vazão sobre πd ao quadrado, que vai dar 4 vezes 1,985 vezes 10 a menos 3 sobre π vezes 0,05 ao quadrado. Isso daí vai nos dar uma velocidade na saída do reservatório, antes de entrar na bomba, igual a 1,01 metros por segundo. Substituindo esses valores na equação do NPSH disponível, e assumindo a pressão atmosférica local de 90 kPa, nós temos aí que 1,57 vai ser igual a 90 menos 4,2, que multiplica 10 a terceira, já que é quilopascal, dividido pelo peso específico da água de 1 vezes 10 a quarta, menos a altura máxima de sucção, mais 1,01 ao quadrado sobre 2G, menos a perda de carga, que vai ser dada aí por Hazen-Williams, que vai ser um LS, que é o comprimento total ali da tubulação, vezes o coeficiente J. Esse comprimento total da tubulação ele vai ser dado em função das perdas devido aos acessórios e do comprimento da tubulação na sucção. Neste caso, o LS vai ser dado aí por 14, que é a perda é o comprimento equivalente na válvula de pé com crivo, mais 2 vezes 0,6, que são a perda devida aos dois joelhos de 90 graus, mais 6 metros de tubulação. Então, o LS total, que é o comprimento total na sucção, vai ser de 21,2 metros. O valor do J na equação de Hazen-Williams, novamente utilizando o coeficiente C como 100, vai ficar igual a 10,675 sobre 0,05 elevado a 4,8704, que multiplica, 1,985 vezes 10 a menos 3 sobre 100, e tudo isso elevado a 1,85. Então, nós temos um J igual a 0,0463. Se nós isolarmos HM nessa equação, nós vamos ter aí que HM, que é a altura máxima de sucção, vai ser dada por 8,58 menos 1,57 mais 0,05 menos 0,98. Então, fazendo essa continha, nós vemos que a máxima altura de sucção disponível nessa instalação, para essa bomba dada, vai ser de cerca de 6 metros de altura, ok? Então, isso daí seria a resposta, seriam as respostas do exercício, que é a vazão de 7,14 metros cúbicos por hora e uma altura de sucção de cerca de 6 metros. Ok, pessoal? Então, até a próxima.